Nesse vídeo você vai aprender como fazer um treino de tiro perfeito na corrida. E como a nossa frase de abertura já diz aqui, o treino de tiro ou o treino intervalado é o método mais revolucionário já criado na corrida. Ele surgiu mais ou menos ali na década de 30 e desde então todos os melhores corredores do mundo utilizam o treino intervalado, porque ele é base para você que deseja ficar mais rápido, para você que deseja bater o seu RP. Eu prefiro utilizar treino intervalado, tá? Como ao invés de treino de tiro. Por quê? O treino de tiro, ele nos dá a sensação de que precisa ser feito na velocidade máxima, que a gente precisa terminar esbaforido, que a gente tem que terminar assim, ó, exigindo o máximo do nosso corpo, quando na verdade não. A gente pode fazer um treino intervalado e terminar ele super bem, rodando fácil, com uma boa técnica de corrida, basta você estar fazendo dentro das intensidades corretas. Por isso que este vídeo ele será separado em duas partes. A primeira parte vai trazer o que o iniciante precisa saber no seu treinamento e a segunda parte vai trazer o que o corredor intermediário ou avançado precisa saber no seu treinamento. Então, se tu quiser assistir todo o vídeo, fica à vontade, vou adorar que você assista todo o vídeo. Agora, se você quer pular para a sua parte específica, para quem é intermediário ou avançado, ou se você quer assistir só a parte do iniciante, também fica à vontade, vai estar aqui na barrinha aqui selecionado para que você já vá para a parte que você deseja, beleza? Então, ó, para quem é corredor iniciante, o que precisa saber? Que você precisa se inscrever aqui no canal, porque eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua e já tenho experiência com corrida há mais de 10 anos e meu objetivo aqui é fazer você se tornar um corredor melhor. Então, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Corredor iniciante! Primeira coisa que você precisa fazer, não precisa fazer aquele treino de tiro ou intervalado clássico. Você precisa se concentrar basicamente em duas coisas, corridas coordenadas e treinos de tiro em subida. O que é aquele treino de tiro clássico? É aquele treino que você vai fazer numa zona de VO2 máximo, uma zona de limiar, uma zona intermediária ali, uma velocidade de 10K, vai fazer uma velocidade de 1500 para trabalhar potência anaeróbica. Você não precisa se preocupar com nada disso. Muitas vezes porque se você é iniciante, você nem tem essas zonas de treino muito bem desenvolvidas, porque a sua capacidade aeróbica ela não está ainda tão bem lapidada, você não tem uma técnica de corrida tão boa, porque não porque você não tem a técnica, você é horrível, não, simplesmente porque você ainda não tem tempo e maturação dentro da corrida para refinar essas capacidades. Então, se você é iniciante, não precisa se preocupar com isso. Ainda mais esses treinos baseados por frequência cardíaca que são horríveis para corredores iniciantes. Por quê? Porque corredor iniciante não tem lastro de treino. Então a tua frequência cardíaca, muitas vezes, só começando, ela já vai lá em cima. Já está em 150 batimentos para um trote leve inicial no aquecimento. Então tu vai usar um treino de tiro, por exemplo, a 160, 170 batimentos, vai ficar muito fora da tua realidade. Enfim, se concentre nessas duas coisas. Primeiro, o que são corridas coordenadas? São corridas onde tu vai correr num ritmo rápido e relaxado. Ah, Nestor, mas que velocidade é isso? Não sei. É rápido e relaxado. Você só precisa se concentrar nessa percepção de esforço. Quantas vezes tu vai fazer? Recomendo você começar com 4 tiros e pode subir até uns 10 tiros, tá? Lembrando, essa evolução ela é sempre gradual de semana a semana. Então, começa com 4 tiros. Nossa, eu senti que terminei cansado. Permanece a próxima semana com 4 tiros, depois vai subindo para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 e para 10, beleza? Quanto tempo, qual a duração desses tiros? Entre 15 segundos a 1 minuto. Recomendo também que você comece com 15 segundos e vá aumentando. Então, ó, comecei com 4 tiros de 15 segundos. Eu posso fazer, não preciso passar para 5 tiros de 15 segundos. Eu posso fazer isso, mas eu posso passar para 4 tiros de 20 segundos. Então você sempre pode ir aumentando ou a quantidade, o volume total da sessão, ou a duração de cada um dos estímulos, ou propriamente os dois, né? O objetivo final, por exemplo, você fazer 10 tiros de 1 minuto lá no final. E qual é o intervalo? O intervalo mais ou menos entre 1 minuto e 2 minutos e meio entre cada tiro. Então, se for um tiro de 1 minuto, você dá um pouco mais de tempo, porque você passou mais tempo correndo. Se é um tiro mais curto, de 15 segundos, às vezes com 1 minuto e meio, você já consegue recuperar. Então, mais ou menos dentro dessa faixa de recuperação e dessa faixa de volume. Isso são as corridas coordenadas. Para que serve isso? Serve para te dar um primeiro contato com a velocidade, para que você entenda como é que seu corpo reage com aquela velocidade, como é que você coloca o pé no solo, como é que é seu movimento de braço, como é que é a sua postura do tronco, como é que é a forma que você enxerga. Porque fazendo isso, a gente tem uma adaptação, uma exposição muito mais gradual
gradual do que, por exemplo, eu começo colocando um tiro de 3 minutos para te fazer em VO2 máximo. Muitas vezes tu nem sabe o que é um VO2 máximo, vai fazer o tiro, vai ficar extremamente cansado, não faz sentido. Por isso que a gente começa sempre com estímulos mais curtos. Entendi a mecânica, avancei um pouquinho mais, faço um tiro mais longo. E aí, consequentemente, tu vai melhorando a tua velocidade base e aí tu fica muito mais fácil de entrar depois para fazer um tiro mais longo. Mesma coisa com os tiros em subidas. Quantos tiros tu vai fazer? Entre 4 a 10 tiros na subida. Escolha uma subida que não seja tão íngreme, beleza? Porque tu precisa conseguir correr. Não adianta fazer uma subida que tu tem que escalar ela, né? Termina ali com a ponta dos dedos toda comida de ter que escalar, porque é uma subida muito íngreme, porque tu precisa conseguir correr. Faça isso. Tiros entre 6 a 12 segundos de duração. Se você é mais iniciante, recomendo começar com 6 segundos. Também volume menor, então 4 tiros de 6 segundos na subida. E esse descanso ele tem que ser mais longo. Então, descansos de 2 minutos e meio, 3 minutos, para que você possa recuperar bem e aí depois consiga dar qualidade no próximo tiro. Porque todos esses tiros em subida, eles servem para você aumentar a sua força específica de corrida, para trabalhar a posição que você entra em contato com o solo, diminui o impacto, porque a subida tem menos impacto do que correr no plano ou que correr na descida, para trabalhar a sua própria postura e também já trabalha toda a nossa questão cardiovascular. Então, se você é iniciante, você só precisa desses 2 treinos de tiro para fazer. Nada mais, nada mais. Beleza? Por quê? Porque esses treinos vão dar a base. Inclusive, mesmo se você for um corredor mais avançado, a gente vai ver que a gente costuma utilizar isso nos períodos de base. Esses 2 tipos de treino de tiro aqui também entram no período de base, porque eles fornecem as características necessárias para depois suportar tiros mais longos e intensidades mais altas. Dito isso, começaremos o que o intermediário e o avançado precisa. Mas antes disso, eu tenho que te dizer que não importa se tu é iniciante ou se tu é um corredor avançado. Se tu está procurando um treinador para te orientar nesse processo da corrida para você evoluir, tu não precisa mais procurar, porque tu acabou de achar, sou eu. É só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, onde eu, pessoalmente, vou estar orientando você nos seus treinamentos, dando feedbacks e orientando qual as melhores escolhas, inclusive de provas que você pode fazer, como você prepara um ciclo de prova. Vou estar te orientando neste processo, passando os seus treinos, você só precisa ir lá executar para que você atinja a sua máxima performance. Quer treinar comigo? Primeiro link da descrição e aproveita! Vamos lá, então, intermediário e avançado, tá? Aqui que entra a grande capacidade. O que você precisa? 1 a 2 treinos de tiro por semana. Não precisa mais que isso, porque se você fizer mais que isso, vai sobrecarregar demais e nosso corpo não tem tanta capacidade assim de suportar. Para corredores que treinam 3 vezes na semana, eu recomendo um treino de tiro só. Para corredores aí que treinam 4, 5 ou mais vezes na semana, 2 treinos de tiro já entram muito bem. Ah, Nestor, mas eu treino 3 vezes na semana e faço 2 treinos de tiro. Provavelmente tu tem um treinador. Eu, por exemplo, com os meus alunos, tem alunos que treinam 3 vezes na semana e fazem 2 treinos de tiro. Por quê? Porque eu já conheço eles. Eu sei como progredir esses treinos. De repente, se você está iniciando nesse processo da corrida, não tem um treinador, não quer ter um treinador ou não tem condições de pagar um treinador, vai num treino de tiro na semana que tu garante, tá tranquilo, não sobrecarrega demais teu corpo e vai ter evolução mesmo assim. Porque a coisa mais importante que a gente precisa dentro da corrida é a consistência. E se tu forçar demais do início, se lesionar, tu não vai ter que conseguir manter treinando. E é melhor que tu diminua um pouquinho esse ganho, mas se mantenha treinando por mais tempo do que tu treine muito durante um período e depois tem que ficar parado. Lógico, né? Segundo ponto, a gente precisa trabalhar com diferentes velocidades, principalmente fora de uma preparação específica para uma prova. Então, os meus alunos eles estão acostumados a fazer tiros em todas as velocidades que eu vou te passar logo na sequência. Por quê? Porque a gente precisa ensinar o nosso corpo e a nossa mente a correr nessas diferentes velocidades. Então, uma hora eu estou correndo muito rápido numa quantidade pequena de tempo, outra hora eu estou correndo com um pouco mais de distância, só que por um tempo maior, uma velocidade não tão grande, então eu vou variando isso, porque eu vou ensinando como recrutar diferentes fibras musculares, como correr em diferentes técnicas de corrida, como correr com diferentes níveis de fadiga, como correr com diferentes técnicas de corrida, tudo isso vai fazendo com que eu me torne um corredor melhor. Então, se eu não estou me preparando para uma prova específica, eu vou trabalhar com diferentes velocidades. E aí, cada treino pode ser uma velocidade específica. Por quê? Eu estou construindo uma base com diferentes velocidades para que depois eu consiga performar em uma prova. Já se eu estou trabalhando ou treinando para uma prova específica, eu recomendo que as últimas 6 semanas antes dessa prova sejam com velocidades
específicas para aquela prova, que sejam 3 velocidades. Então, a velocidade da prova, uma velocidade abaixo e uma velocidade acima. Digamos que você esteja treinando para um 10 km. Você vai trabalhar com uma velocidade de limiar, uma velocidade de 10 km e uma velocidade de 5 km. Essas são as 3 velocidades, por quê? Uma é a sua velocidade principal e as outras são as velocidades de suporte, beleza? Então, basicamente isso. E o que são essas velocidades, já que a gente está entrando nessa parte? As velocidades é o seguinte, ó. V1500, V3000, V5000, V10000 e V limiar, né? A sua velocidade de limiar. São essas 5 velocidades que você precisa ter. Nestor, o que são isso? V1500, velocidade de 1500 metros. V3000, velocidade de 3.000 metros. V5000, velocidade de 5.000 metros. V10000, velocidade de 10.000 metros. V limiar, a sua velocidade de limiar. Nestor, não sei quais são as minhas velocidades. Aí que entra esse segundo ponto aqui, ó, que é 5% cada vez que dobramos ou cortamos pela metade a distância. O que quer dizer isso? Se tu correu uma prova de 5 km, digamos que tu correu ela para pace 5, você vai pegar e vai calcular 5% a mais dessa distância. Eu dobrei, então eu quero correr uma prova de 10 km. Eu sei que meu rendimento vai cair vai cair cerca de 5% cada vez que eu dobro a distância. Então eu vou pegar esse pace 5, vou multiplicar ele por 0,05 para saber o quanto que eu acréscimo. Se tu não sabe isso, pergunta pro chat GPT que ele vai te resolver. Fala assim, ó, eu corri uma prova de 5K na velocidade de 25 minutos. Eu sei que a cada vez que eu dobro a distância, meu rendimento cai em 5%. Quanto que eu faria uma prova de 10 km? Você vai ter a resposta. Assim como uma velocidade de 3 km. Você vai também ter isso. Só que aí você vai aumentar em 5% a sua velocidade. Mais ou menos, né? V limiar é a velocidade que você corre uma hora de corrida. Então, para muitas pessoas, o V10000 vai ser parecido com a velocidade do limiar, e aí pode acabar se confundindo. Mas eu costumo ali dobrar a distância do 10 km e colocar um pouquinho mais baixo. Então, seria algo em torno de 3, 4% ali da V limiar em relação aos 10 km. E a V1500 costuma ser um pouquinho mais também, ao invés de 5, muitas vezes a gente tem uma reserva para aguentar uma velocidade maior, então dá para colocar uns 7% em cima da velocidade do 3000. Nossa, Nestor, mas é muito complicado isso. Eu vou te passar um bizu muito melhor. Cada vez que você for fazer uma prova ou treinar para ela, 10 segundos de diferença. Correu uma prova de 5K para 5 minutos, tua V10000 vai ser mais ou menos 5,10. Tua V3000, 4,50. Tua V1500 vai ser ali mais ou menos um 4,35, 4,40, porque a gente tem um pouquinho mais de velocidade. E a tua V limiar vai ser mais ou menos ali uns 5,17, 5,20, beleza? Aí tu já resolve, já mata tudo, tu pode utilizar bem tranquilo essa margem que vai te ajudar, tá? Sabendo disso, você já sabe agora as suas velocidades e essas são as 5 principais velocidades. Eu prefiro trabalhar muito mais com essas velocidades aqui e quem é meu aluno sabe, inclusive se tu quiser se tornar meu aluno ou quando você se tornar meu aluno, você vai saber disso, que eu utilizo muito mais isso do que, por exemplo, um tiro em VO2 máximo, treinar em Z5. O que importa treinar em Z5? Pra que serve treinar em Z5? Treinar em Z5 nada mais é do que eu treinar numa V3000, numa V5000, muitas vezes até na V1500 ali. V1500 estaria acima de uma Z5 até. Só que o Z5 ele não me dá nada. É só um número arbitrário, baseado no quê? Quanto meu coração bate? Agora, se eu estou falando que estou treinando na minha V3000, eu sei que essa é a minha velocidade de 3 km. Ou seja, eu já começo a treinar a minha imaginação, a minha percepção de esforço para correr uma prova de 3 km naquela velocidade. Eu começo a prestar muito mais atenção na minha técnica de corrida, a entender a mecânica daquele movimento, porque tem uma transferência específica para aquilo. Por isso que utilizar a Z4. Nossa, Z4 o que é? É V10000 ou V limiar? Só que agora, se eu falo que é o limiar, que é o que eu vou correr próximo de uma meia maratona, que é o que eu vou correr próximo de uma prova de 10K, isso já fica muito mais claro na minha mente. Nossa, esse é o ritmo do 10 km. E para isso eu vou ter muito mais benefícios. Por isso que eu gosto de utilizar velocidades no treinamento ao invés de zonas de treinamento, beleza? Esse é o primeiro ponto porque vai ajudar a você entender como que acontece a sua evolução. E aí, mais um ponto, né? Você pode fazer um treino específico de cada velocidade ou variar as velocidades dentro do mesmo treino. Se você é iniciante, quer dizer, se você está começando nesse mundo do treinamento intervalado, se você não tem tanto domínio do que fazer, eu recomendo você fazer a mesma velocidade durante todo o treino. Então, por exemplo, vou fazer 8 tiros de 300 metros na minha V1500.
com pausa de 1 minuto e meio, 2 minutos, beleza? Porque aí tu não se complica. Ah, vou fazer 10 tiros de 400 na minha V3000. Ah, vou fazer 4 tiros de 1000 na minha V1500. Vou fazer 6 tiros de 1000 na minha V10000. Porque aí tu não se complica, tu dá um intervalo. Inclusive a gente vai ver os intervalos e o volume de cada um dos tiros na sequência. Mas eu particularmente, gosto de trabalhar com diferentes velocidades no mesmo treino. E quem é meu aluno pode deixar aqui nos comentários que às vezes faz uns treinos, parece uma bíblia, né? Começa uma velocidade, vai para outra, depois volta lá em cima. Por quê? Porque a gente ensina dentro do mesmo treino o nosso corpo a fazer diferentes velocidades. Então, eu faço, por exemplo, tô correndo um V10000, que é um ritmo um pouco mais confortável. Do nada, eu tenho que correr muito rápido, depois eu tenho que voltar para esse ritmo. Claro, às vezes é com intervalo e às vezes não. E isso vai me dando uma percepção de esforço, vai me dando uma capacidade de entender muito mais como que eu corro e quais as diferenças técnicas, fisiológicas e psicológicas de correr em cada uma das velocidades. Então, é algo que eu tenho um a mais que eu gosto, inclusive meus treinos eu faço assim também. Mas, como eu disse, não há nenhum problema em fazer todo o treino no mesmo ritmo, até porque é uma estratégia para tu fixar um ritmo. Tô treinando para uma prova de 5K, uma prova de 10K. É mais interessante que eu faça essa prova no mesmo ritmo para que consolide aquilo no meu corpo, para que fique gravado na pedra, né, nas minhas fibras musculares internamente no meu cérebro, do que eu ficar variando muito a velocidade ou ficar trabalhando com uma velocidade que eu não vou replicar na prova. E isso é um erro que aconteceu, inclusive, com um aluno meu que chegou esses tempos, que ele estava fazendo os tiros muito abaixo da capacidade dele. Então ele estava fazendo bem mais forte, ele comentou comigo que estava terminando extremamente exausto os treinos, que aquele treino ali sugava a energia dele por mais duas... inclusive tem feedback, acabou de chegar um feedback do aluno meu aqui. Acabava exigindo muito dele ao longo da semana, porque ele estava fazendo uma intensidade que ele não precisava naquele momento, porque ele não iria conseguir replicar aquilo. Então, às vezes a gente quer, por querer evoluir mais, a gente quer fazer o tiro mais forte do que deve, quando na verdade isso não tem nenhum benefício, eu só estou fazendo mais forte, quando na verdade eu tenho que fazer na intensidade certa para aquilo que eu desejo conseguir. Então, nossa, é que o meu mouse aqui está invertido. Próximo ponto, sobre o descanso, tá? Beleza, sobre o descanso. Quanto mais intenso o tiro, o descanso precisa ser maior. E quanto menos intensidade, o descanso é menor também. Tão simples quanto isso. Então, o descanso que eu vou dar, isso é principalmente para quem não tem um domínio tão grande, para quem está iniciando. Por exemplo, eu muitas vezes manipulo o treinamento, mesmo com intensidades mais altas, tem um descanso menor, só que logo depois tem uma pausa maior. Então, enfim, não precisa se concentrar nisso, isso é um papo mais avançado. Para você, simplesmente, se eu vou correr um tiro de 1.500, muitas vezes um tiro de 200 metros, a V1.500, muitas vezes esse descanso ele é maior, 1 minuto e meio, 2 minutos, e eu corri 200 metros, do que quando eu der um tiro de 1 km no limiar, que às vezes eu vou dar 45 segundos, 1 minuto de descanso. Então perceba, eu corri 200 metros e tive mais descanso do que quando eu corri 1 km. Por quê? Porque o que manda é a intensidade. No ritmo de limiar, eu consigo correr 1 hora naquele ritmo, né? Essa é a teoria. Então eu não preciso dar um descanso de 4 minutos entre um ritmo de limiar. Por quê? Porque eu consigo correr 1 hora naquele ritmo. Agora, se eu correr uma velocidade de 1.500, eu consigo correr só 1.500 metros naquela velocidade. E aí eu preciso de mais descanso para conseguir dar qualidade. Senão eu só vou levando fadiga, e o treinamento em si, o treinamento intervalado, o treinamento de tiro, ele não é só para acumular fadiga. Ele precisa te ensinar algo. Porque, como eu já disse em outro vídeo, qualquer pessoa pode fazer tu cansar. Se é só para cansar, o objetivo do treino não é terminar tudo demolido, terminar cansado. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Tu pega uma pessoa na rua e fala, me diz um treino aí para eu cansar. Cara, a pessoa pode falar qualquer coisa, fica repetindo, fica pulando no mesmo lugar até teus músculos não conseguirem mais. Isso é um treinamento. A pessoa cansou. Mas tá te levando ao objetivo específico que tu quer? Não. Então o treino de tiro, ele serve para trabalhar uma velocidade, para promover as adaptações necessárias, e tu fazer mais que aquilo não vai estar te melhorando. Ou tu querer fazer alguma coisa, aumentar o volume, diminuir o descanso para querer forçar adaptações que não é no momento necessário, beleza? Então sempre lembra desta regra muito simples. Se é intenso o seu treino, ele precisa ter um descanso maior. Se é uma velocidade mais tranquila, o descanso é menor. E aqui por último, para ajudar você que está sozinho nessa jornada, o volume do treino de tiros. Então, vai utilizar a V800, aqui até coloquei a V800 que é uma outra velocidade que eu utilizo, mas isso aqui você pode ignorar, não acho que você precise trabalhar nessa velocidade aqui, tá? Isso aqui eu peguei dos meus próprios materiais que eu utilizo, beleza? Então, ó, começa a V1500, volume entre 2 a 3 km. Dá para trabalhar com menos volume que isso? Dá.
Dá pra trabalhar, ter, por exemplo, 4 tiros de 200 na V1500 no final de um treino. Então percebam, esse volume aqui seria para um treino específico, tá? É um treino exatamente só de uma velocidade. Então, se eu vou fazer um treino só de V1500, que é como eu sugeri para tu fazer, aí sim, entre 2 a 3 km. 10 tiros de 200, 10 tiros de 300, 8 tiros de 400, dá mais ou menos ali. Enfim, você vai utilizar dentro dessa faixa que você não vai estar extrapolando a capacidade do seu corpo. Distância sugerida dos tiros, entre 200 e 500 metros. Prefiro ficar na faixa dos 200, 300 metros para uma velocidade de V1500, tá? Só para que você fique claro isso para ti. Segundo ponto, V3000, entre 3 e 4 km, tiros de 300 a 1 km, 300 metros a 1 km. Então, para fazer 3 tiros de 1000, 4 tiros de 800, 6 tiros de 500, 10 tiros de 400, enfim, tem muitas possibilidades de fazer os tiros. E aqui eu só tô dando volume para que você não ultrapasse muito disso. Mas também se você fizer menos, cara, fizer 1 km de treino de tiro na V3000, você não vai estar dando o estresse necessário para que seu corpo atinja as adaptações que você deseja. Então é preciso ter esse equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Você precisa na medida certa. V5000, entre 3 e 6 km. Tiros entre 400 a 1.600 metros. Menos que 400 metros, você não consegue trabalhar tanto na V5000, porque ela já começa a ser uma velocidade. Ela é difícil, obviamente que correr uns 5 km é difícil, mas fazer um treino de tiro de 200 metros na V5000 é muito fácil. Por isso que ele precisa ser um pouquinho maior, pelo menos 400 metros. Até 1.600, mas eu não gosto muito, eu prefiro ficar na faixa ali entre 600 e 1.200 metros, mas é possível fazer tiro mais longo, beleza? V10.000, entre 4 a 8 km, para corredores muito avançados dá até para fazer mais aqui, dá até para quase fazer um 10, tá? Nossa, é muito ruim esse 10 aqui. Dá quase para fazer um 10 km, mas entre 4 e 8 já tá muito legal, então se tu tá começando, aqui, um tiro 4 km de tiro, está um pouco mais avançado, 6, 8 km. Tiros também, entre 1 a 3 km. Dá para fazer tiro de 800 metros, dá para fazer tiro de 400 metros na V10.000? Dá, mas também não tem tanto por que fazer, a não ser, claro, que seja algum treinamento específico que mescle velocidades. Então, fica ali no 1 a 3 km, que tá bem tranquilo, tu vai conseguir atingir o teu resultado. Esse ritmo de maratona aqui também não precisa. E aí, a gente vai para o tiro de limiar, né? A nossa V limiar, que seria entre 5 a 15 quilômetros de tiros. E aí tu vai pensar, 15 quilômetros de tiro é que tu pode utilizar dentro de um longão, por exemplo, o limiar. Fica sendo 2 treinos, né? Tu coloca tanto o longo quanto o limiar. É um treino ótimo para quem está treinando para meia maratona e para maratona. E aí, a distância sugerida do tiro é entre 1 e 5 quilômetros também. Porque com uma velocidade que você sustenta mais tempo, para quem é rápido, por exemplo, 5 km de tiro, para alguém que corre a 4, é 20 minutos. Então dá bem pra gente fazer, por exemplo, 2 tiros de 5 km numa V limiar. 40 minutos de treino de intensidade, ou ainda dá pra fazer 4 tiros de 2,5 km. É bem tranquilo de fazer, porque ele supostamente aguentaria correr 1 hora naquele ritmo. Beleza? Então esse aqui é o volume que tu vai utilizar em cada uma das sessões. Seguindo essa regra aqui, é garantia que tu nem tá dando estímulo de menos, nem tá dando estímulo de mais para os seus treinos. Espero que você tenha conseguido entender como funciona, como você faça um treino de tiro perfeito na corrida. E é claro, eu sempre falo para ti, se tu está precisando de ajuda para fazer esses treinos de tiro, porque esses treinos que realmente elevam o teu nível de corredor e vão te fazer correr mais rápido, é só tu clicar no primeiro link da descrição e conhecer minha assessoria. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no campo dos comentários e aí a gente se vê numa próxima. Valeu!